Irmãos, vamos aqui para mais uma lição que é a salvação em Cristo. O texto bíblico base vai ser em 2 Coríntios 5, 14 ao 21. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu, o ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecimento, Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feito justiça a Deus. A meditação que tem aqui na revista hoje é: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então hoje nós estamos aqui falando sobre a salvação em Cristo Jesus, e o comentário, a introdução dessa revista vai dizer: cientes de que fomos desumanizados e embrutecidos por rejeitarmos a orientação divina e o reinado de Deus em nossa vida e história, o Criador graciosamente ofereceu-nos a oportunidade de reposicionarmos-nos diante dele, do nosso semelhante e de toda a realidade. E como ele faz isso? De sucessivas formas e maneira, porém diz-nos o escritor aos Hebreus, que nos últimos tempos falou-nos através do seu Filho. Através dele ofereceu-nos a derradeira chance de se proporcionar do alto sacrificial que Jesus fez por nós, sendo o Filho o legítimo herdeiro de Deus, a expressa imagem do Criador e o sustentador de todas as coisas. Possui legitimidade e representatividade para delinear o caminho pelo qual os seres humanos que querem se tornar o que Deus os criou para ser, transitarão isso, porque antes da dúvida de Tomé acerca de onde estava tal caminho, Jesus respondeu-lhe que ele próprio é o caminho, a verdade e a vida. Está em João 14, 4, 6. Andar nele significa permanecer no que ele ensinou
E esse ato traz o real e verdadeiro sentido da salvação, tema do presente estudo. A salvação na perspectiva bíblica. Esse é o primeiro tópico da nossa lição. O 1.1 vai dizer: a arrogância da autonomia humana. Apesar de o Criador ter dotado a humanidade de vontade própria, não querendo fazer-nos robô ou meros fantoches, e sim seres responsáveis pelas próprias decisões, é fato que se esperava sensatez em vez de arrogância, lucidez em lugar de delírio, e gratidão em vez de rebeldia. Lamentavelmente, a humanidade degenerou-se, passando a viver segundo o seu embrutecimento. Assim, em Gênesis, vemos que a humanidade corrompeu-se a tal ponto que a terra encheu-se de violência. E em Romanos, que o coração insensato da humanidade obscureceu-se, de tal forma que os seres humanos tornaram-se cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade e cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Tanto está em Gênesis 11 a 12 e Romanos 1, 21 ao 32. Tal forma de viver não foi planejada pelo Criador, mas inventada pela autonomia humana, que se arroga capaz de viver a parte de Deus. Salmo 10, de 3 a 11. Deus, ele não nos cria para ser um fantoche, um boneco em suas mãos. Ele coloca nos libera de vontade própria para escolher o nosso próprio caminho. Só que, infelizmente, a humanidade deixou que a arrogância entrasse dentro do seu coração, achando que poderia tomar, sabendo que poderia tomar suas próprias decisões sem Deus interferir. As pessoas acabam querendo ser maior do que Deus, achando que é melhor do que Ele, achando que pode resolver tudo sem a sua presença, sem a sua opinião, sem que Deus possa estar no controle. A humanidade acaba de tirar o controle das mãos de Deus e querendo ter o próprio controle em suas mãos. Se a humanidade soubesse que o controle está na mão de Deus era melhor para ela, ela não tiraria o controle da mão dele. Ela não se tornava arrogante para querer ser melhor do que Deus. Porque o que a humanidade quer é a mesma coisa que o inimigo quer, é se tornar parecido com ele, achar que tem todo o poder em suas mãos. Só que na verdade nós não temos o poder, a autoridade, tudo que passamos e tudo que nós temos vem dos céus. A partir do momento que a gente aceitar isso, que quem governa a nossa vida é o Todo-Poderoso, é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, a nossa vida vai ser bem melhor. Quando a gente jogar essa arrogância por terra e deixar que Deus nos guie o caminho que devemos tomar, a nossa vida vai ser bem melhor. 1.2. A vida à parte de Deus significa escravidão. Apesar de os textos bíblicos acima dizerem a respeito das pessoas que não são da comunidade de Israel no tempo de Jesus, seu ministério foi desenvolvido em sua maior parte junto aos judeus. Não obstante, em seu
discurso aos judeus, registrado em João 8, 31, 59. O mestre disse aos judeus que passaram a crer nele, que se antes permanece em sua palavra, ou seja, na prática de seus ensinamentos, eles poderiam se tornar seus discípulos de verdade e, em decorrência disso, conheceriam a verdade e esta os libertariam. Indignados, os judeus objetaram, alegando seres descendentes de Abraão e de nunca terem servido ninguém, e por isso questionaram porque Jesus ter oferecido a eles liberdade. O mestre então respondeu-lhe: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8,34. Em termos diretos, Jesus estava dizendo que é um equívoco a pessoa viver imersa no pecado, achando que está livre, pois tal pessoa, na verdade, é escrava do pecado. Quando se acolhe a palavra do Evangelho, é comum que as pessoas digam que agora não podemos mais fazer de tudo, pois deixamos de ser livre. Lamentavelmente, tal pessoa não entende que a falta de domínio de seus vícios, paixões e outros excessos que as maltratam, na realidade, não indica que elas são livres, mas exatamente o oposto. As pessoas começam a dizer que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente não tem mais liberdade, porque as pessoas costumam dizer que como a gente entregou a vida a Jesus, agora a gente não pode sair para noitada, não pode beber, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Pelo contrário, esses vícios que nos prendem. Foi por isso que Jesus falou que ele veio para libertar o povo. O povo do quê? Do pecado. O pecado que é a nossa maior prisão. E quando o povo de Israel, o judeu, falou que nunca serviu a ninguém, eu acho que eles esqueceram que já tinham servido ao Egito, à Babilônia, à Pérsia, e ali eles estavam servindo a quem? Ao Império Romano. Então, como eles nunca tinham servido a alguém, e Jesus não estava nem falando de eles estarem servindo ao homem, mas sim ao pecado. Porque o pecado, quando ele entra na nossa vida, ele começa a nos dominar. Ele não deixa, quanto mais a gente peca, mais a gente quer pecar. O pecado é dessa forma, ele nos escraviza. A pessoa que é viciada em pornografia, quando ela vê um vídeo, ou uma revista, ou algo assim, mais ela quer ver. Ela quer ver todos os dias. Ela não vê um vídeo. Ela vai vendo mais de um. E ela não consegue parar. Se ela tiver no celular, de repente ela só consegue parar de ver quando o celular acaba a bateria. E isso se ela não colocar a bateria, o celular para carregar e continuar vendo. A pessoa que é viciada em bebida, ela vai beber o tempo todo. Ela vai estar sempre pedindo a saideira. A pessoa que é viciada em jogos, ela vai estar jogando todos os dias. Seja o jogo que for. Gente, eu já fui viciado em fliperama. Eu não podia ver um fliperama. Eu queria estar jogando. Se eu tivesse sem dinheiro, eu até tremia. Por quê? Porque eu queria jogar um jogo de fliperama. As pessoas acham que o vício é somente a bebida, a prostituição, algumas coisas assim. Não, o vício é tudo. Até mesmo numa comida que você não consegue parar de comer, é um vício. O vício é tudo aquilo que te prende e você não consegue parar sozinho. Se você não botar na mão do Senhor e não pedir ajuda a Ele, você não vai conseguir parar. Foi dessa forma que eu consegui parar. Hoje eu passo em frente a um fliperama tranquilo, normalmente. Mas teve época que eu não conseguia. Eu gastava todo o dinheiro que eu estava no bolso ali. Esse é o problema. É a gente estar preso a alguma coisa e não reconhecer. É estar dentro de uma prisão e achar que não está preso.
O 1.3, o anseio humano e a salvação na perspectiva divina. A humanidade, subjugada pelo mal que parece existir desde sempre, tenta por si mesma produzir a salvação, traduzida na desesperada busca de evitar a dor e aumentar o prazer. Mas como se pode constatar durante todo o drama humano, o máximo de solução que consegue não passar de um alívio momentâneo, que não excede a resolução circunstancial de um único problema, o vazio existencial, assola indiscriminadamente ricos e pobres, grandes e pequenos, famosos e anônimos. Ninguém escapa do problema do pecado, mesmo porque esse é o real problema da humanidade, e dele ela não pode se libertar. Foi justamente por isso que José ouvira de um anjo do Senhor que lhe dissera em sonho que recebesse a Maria como sua mulher, pois o filho que nela fora gerado era obra do Espírito Santo, e que o nome dele seria Jesus, pois ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Uma vez que o Evangelho fora dirigido primeiramente a judeus, a boa notícia parece ser exclusivamente para este povo. Todavia, quando os apóstolos passaram a proclamar a mensagem do reino de Deus, vemos claramente que a salvação é extensiva a toda a humanidade. Seja-vos, pois, notórios, varões e irmãos, que por este se vos anunciar a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Atos 13, 38 e 39. A salvação, na perspectiva bíblica, é, portanto, divina. É outra coisa senão a libertação da humanidade da escravidão do pecado. A gente acha, muitas das vezes, que a escravidão, o reino de Deus, é somente para os judeus. Quando Jesus aparece, ele vem aqui na terra, parece que é essa perspectiva, somente para ele. Mas quando Jesus vai embora, ele morre, ressuscita e sobe aos céus, nós vamos ver que a vontade de Deus nunca foi somente para um povo, mas para toda a humanidade. Tanto é que nas lições anteriores, nós aprendemos que Abraão, ele foi escolhido por Deus para mostrar às demais nações quem era Deus. Porque o povo já tinha esquecido quem era Deus, porque o povo já estava apegado a outros deuses e tinha esquecido ao Criador. Então, essa é a nossa missão. Essa foi a missão de Jesus Cristo aqui na Terra. Tirar o pecado da humanidade e mostrar para a humanidade quem é Deus. Quem foi que criou tudo isso aqui? Não foi Deus A, Deus B, não foi eles. Que a gente não se apegue a um Deus de pedra, a um Deus de pau, mas sim ao Deus verdadeiro. Foi essa a missão de Jesus Cristo aqui na Terra. Porque os outros deuses não tiram pecado nenhum. Porque é feito de pau, é feito pela mão do homem, é feito de pedra. E o nosso Criador, o nosso Deus, ele não foi criado. Ele é o próprio Criador, ele é o Criador de tudo que aqui existe. Ele é Criador de toda a raça humana, de tudo, de todos os animais, de todos os seres vivos. Foi Deus que o criou, juntamente com o Espírito Santo e com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não veio só nessa época, já veio lá de trás, junto com Deus, na criação do mundo. Tanto ele como o Espírito Santo. Então, que a gente vem entender que não tem como a gente perdoar o nosso próprio pecado. Porque só quem perdoa é Deus. Quem nos livra do pecado, o único que nos livra do pecado é Deus. Então, que essa mensagem fique
no seu coração. E que amanhã vocês estejam aqui para escutar o término dessa mensagem, que é dividida em 3 partes. Amanhã eu venho com a segunda parte, que o Espírito Santo de Deus entre no seu coração, continue falando, e que o Senhor Jesus abençoe. Até amanhã, na próxima live.